Olá, ouvintes da Pérola FM, novas canções. Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta terça-feira, dia 16 de dezembro, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, versículos de 28 a 32. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. A palavra de hoje nos traz esta parábola do pai que chama os seus filhos para trabalhar na vinha. Vamos prestar bem atenção nessa história que Jesus contou. Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O homem diz isso a cada um dos seus 2 filhos. E são 4 palavras que nós precisamos prestar bem atenção. Primeiro, a palavra vinha. A vinha é uma representação do próprio povo de Deus, é a vinha do Senhor. É também um modo de falar do reino de Deus. A vinha é o campo de trabalho a que somos todos enviados. Filho, não se trata de servo ou de um funcionário, mas de um filho. Filho é herdeiro. A vinha é sua também, é a sua herança. É assim que o Senhor pede nossa participação na missão, como filhos, não como servos ou funcionários. Trabalhar. No tempo de Jesus, o filho trabalhava com o pai, aprendia o seu ofício. Não seria necessário pedir ao filho para ir trabalhar na vinha, a não ser que ele estivesse desinteressado, faltando ao seu compromisso ou se esquivando do trabalho. E a palavra hoje. Hoje não é amanhã ou no ano que vem, é hoje. Como no profeta Isaías, que Jesus leu na sinagoga de Nazaré: hoje cumpriram-se estas palavras que vocês acabaram de ouvir. Ou como na casa de Zaqueu em Jericó: hoje entrou a salvação nesta casa. Então, o nosso empenho como cristãos na igreja e na sociedade é hoje, sem adiamentos e sem omissão. Então, essa palavra que Jesus nos conta hoje, em que ele diz: filho, vai trabalhar hoje na vinha, nos mostra o primeiro filho, rebelde, que negou-se a ir, mas depois mudou o seu comportamento, foi trabalhar na vinha. Então, este fez a vontade de Deus. Essa mudança
é chamada também nesse mesmo evangelho de arrependimento, de conversão. Já o segundo filho respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Mostrou-se muito obediente, muito atencioso, mas não entrou naquela dinâmica de trabalho da vinha, como seu pai havia pedido. Não fez a vontade de Deus. Vamos olhar mais de perto quem é esse primeiro filho, o que disse que não ia, mas acabou indo. Jesus mesmo explica: esse filho está representando todos os cobradores de impostos e as prostitutas, e com eles a grande massa de gente desprezada e marginalizada. Eles são o filho que disse não quero, com a sua vida longe de Deus, mas acabou se convertendo, foi trabalhar na vinha. E o outro filho, o que disse que ia, mas não foi, quem ele está representando? Ele representa os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo. Eles praticavam a lei de Moisés, mostravam-se sempre obedientes e amorosos com Deus. Sim, Senhor. Mas não atenderam o pedido do Pai. Rejeitaram a pregação de João Batista e de Jesus. Não creram, não se converteram, não se integraram ao reino de Deus, a vinha. Então, essa história que Jesus contou é uma fotografia do que está acontecendo no tempo dele e também nos dias de hoje. Pela evangelização, o Pai está convidando seus filhos ao reino de Deus. Uns, tidos como gente longe da fé, de cara já estão dizendo que não vão. Mas, considerando melhor, acabam se integrando no reino de Deus, como Mateus, Zaqueu, a samaritana, Madalena, o filho pródigo. Eles são o primeiro filho. E outros, já praticantes da lei, justos, vivem dizendo sim, sim, Senhor, mas na prática não vão. Ficam só na conversa. É o segundo filho. Claro que Jesus está nos contando hoje essa história por alguma razão. Você sabe qual é a razão que Jesus está nos contando essa história hoje? Vá pensando aí para você descobrir.